Olá, vamos mergulhar hoje numa das maiores dúvidas do trânsito aqui no Brasil. A famosa multa por dirigir sob efeito de álcool. Sabe, é uma daquelas situações que gera uma confusão danada, tanto para quem dirige quanto para o dono do carro. A pergunta que não quer calar é essa. Quando alguém é pego no volante depois de beber, mas o carro é de outra pessoa, e aí? Dá para indicar um terceiro para assumir a culpa, as penalidades? A resposta, olha, não é tão óbvia quanto parece. E essa história é super real, viu? É o relato de um motorista profissional. O cara depende da carteira para trabalhar e aí cometeu esse erro gravíssimo no carro de um terceiro. Dá para imaginar o tamanho do dilema, né? Vamos usar o caso dele para entender isso a fundo. E pode ter certeza que ele não está sozinho nessa. Esse é um dilema que, infelizmente, milhares de pessoas enfrentam. Poxa, emprestar o carro para um amigo, para um parente, é uma coisa super comum. Mas as consequências de um erro desses podem ser, bem, severas e muito confusas. Ok, então vamos lá. Para a gente entender direitinho de quem é a responsabilidade, primeiro a gente precisa sacar que existem, na verdade, duas infrações diferentes relacionadas a álcool e direção no nosso Código de Trânsito. De um lado, a gente tem o famoso artigo 165, que é dirigir sob a influência de álcool, o que pode ser confirmado pelo bafômetro ou até pelos sinais visíveis de embriaguez. E do outro lado, tem o artigo 165-A, que é a simples recusa a fazer o teste. É isso mesmo, não precisa nem estar comprovadamente bêbado. Só de se negar a soprar o aparelho, a infração já acontece. Agora, presta atenção no ponto-chave da história. Não faz a menor diferença se a pessoa foi autuada porque o teste deu positivo ou porque ela se recusou a fazer o teste. A lei é clara, a punição é rigorosamente a mesma para as duas situações. E a primeira parte dessa punição é uma facada no bolso. Uma multa pesadíssima, quase R$ 3.000. É um valor que, por si só, já causa um impacto financeiro gigante. E a segunda parte, então? Para quem depende do volante, ainda pior. A suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Isso mesmo, 12 meses sem poder encostar no carro. E é exatamente aqui que a história fica, digamos, mais complexa. A multa e a suspensão, elas não vão para a mesma pessoa. A responsabilidade é dividida, e entender como funciona essa divisão é a chave para resolver esse quebra-cabeça todo. Vamos começar pelo que dói no bolso: o dinheiro. Para quem vai essa conta de quase R$ 3.000, hein? Quem é que tem que pagar? A lei aqui é direta e reta. A responsabilidade de pagar a multa é sempre do proprietário do veículo. Não importa nem um pouco quem estava ao volante. Isso quer dizer o seguinte: a dívida fica atrelada ao documento do carro. Na hora de licenciar, se a multa não estiver paga, nada feito. Legalmente, a obrigação é do dono. É claro que ele pode e deve cobrar esse valor de quem cometeu a infração, mas para o Estado, o devedor é o proprietário. Beleza, a parte da multa está entendida, mas e a outra penalidade, a mais grave? A suspensão da carteira por 12 longos meses? Quem é que vai ficar 1 ano a pé? Aqui a lógica se inverte completamente. A suspensão é uma penalidade que a gente chama de pessoal. Ela é intransferível. Ela vai ser aplicada única e exclusivamente para o condutor que foi identificado pelo agente de trânsito lá na hora da blitz. E isso, claro, é um alívio e tanto para os donos dos carros, né? Se alguém emprestou o veículo e a outra pessoa foi autuada, vai ter que arcar com a multa sim, mas a CNH pelo menos está segura. Não existe o risco de ter o direito de dirigir suspenso por causa do erro de um terceiro. Então, para a gente resumir e deixar bem claro, a multa, o prejuízo financeiro, fica com o dono do carro. Já a suspensão da CNH, que é a penalidade pessoal, vai para o condutor que foi pego na abordagem. A responsabilidade, como a gente viu, é dividida. Com tudo isso bem esclarecido, agora sim a gente pode voltar para aquela pergunta inicial e dar o veredito final sobre essa história. Então, vamos lá. É possível transferir a responsabilidade? A resposta é um sonoro e definitivo não. É simplesmente impossível transferir a penalidade de suspensão para outra pessoa. A responsabilidade do condutor foi selada, travada no momento da abordagem. Mas por quê? Por que essa regra é tão rígida? Por que é diferente, por exemplo, de uma multa de velocidade de radar, onde dá para indicar o condutor depois? A resposta está na própria natureza da infração. Ela só acontece com uma abordagem. O agente para o carro, pede os documentos e identifica formalmente quem está no volante, naquele exato instante. Essa identificação é feita ali, na hora, e já vai direto para o auto de infração.
O processo todo amarra a responsabilidade no condutor, sem chance de mudança. É como a fonte deixa bem claro. O real infrator já foi identificado em flagrante pelo agente. Não tem o que discutir ou transferir depois, porque o fato já foi documentado ali. A responsabilidade do condutor é pessoal, intransferível e foi definida na abordagem. Ponto final. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Essa divisão em que o dono do carro paga a conta e o motorista perde a carteira, será que é o sistema mais justo? É uma questão bem complexa que mostra como a lei tenta equilibrar a responsabilidade sobre o bem, que é o carro, e a responsabilidade sobre a conduta, que é a direção. Fica aí a pergunta no ar para a gente continuar pensando a respeito.